Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas vão estar assistindo. Verdade. Que Deus abençoe a cada um. Como falamos no primeiro vídeo, o intuito desse canal é ajudar aos pais, às pessoas que têm um filho com autismo. Nós somos uma família que vivemos na Espanha, em Palma de Maiorca, e graças a Deus aqui a estrutura do governo é muito, muito boa em questão a isso, a criança. E como a gente tem amigos no Brasil também que tem filhos assim, a gente quer fazer para ajudar, né? Queremos fazer esse vídeo para falar um pouco como foi, a gente começou a desconfiar, né? Como foi, e vamos tentar fazer um vídeo passo a passo, né? E tudo que ele faz também na terapia, e vamos acompanhando. Tudo começou quando ele era um bebê, né, amor? Sim, quando ele era bebê, né? Eu lembro que é muito normal a gente sempre cantar parabéns, E quando eu fazia o movimento das mãos, ele fazia como se estivesse tomando um susto, né? E eu falava assim, ué, mas a mamãe nem tá fazendo, nem tá batendo tão forte, filho, você tá se assustando. E nada, né? E aí foi indo e ele foi crescendo e teve um aniversário surpresa pra mim, aonde, né, todo mundo bateu parabéns, não sei o quê, e ele gritava, ele chorava muito, e eu... Desesperadamente. Sim, mas eu falava assim, não, é porque ele estava dormindo e se assustou. Até então eu não tinha tanto. Inclusive comigo, ele só veio sorrir pra mim, querer ficar comigo quando ele tinha 6 meses de idade. Vem, pai. Com 6 meses. Então, assim, só que a gente nunca desconfiou de... Eita, vai ser difícil gravar com ele. A gente nunca, assim, desconfiou do autismo, né? Primeiramente, a gente desconfiou de surdez. E a gente achava que ele não escutava bem, porque ele parava, olhava para um canto fixo e ficava no mundo dele. Você poderia chamar Yuri, e ele não dava atenção. Então, a gente fez também um exame aqui, falamos com a pediatra dele e ela nos mandou ao hospital. Aqui tem o São Spácia. E fizeram lá com um exame que deu que ele escuta muito bem. Sim. E aí começou a vir outro tipo de... Aí, quer dizer, a surdez já foi uma coisa que não era. Descartada, né? Descartada. E começou depois uma amiga nossa falando que ele não fala, ele já estava com 2 anos, mas ele não falava uma palavra. Não falava. Falava assim umas coisas que a gente não compreendia. Quando ele queria alguma coisa, ele nos pegava na mão, nos levava como na cozinha, se ele queria comer algo, a geladeira, ele levava, né? Nos pegava na mão, levava até lá, botava a nossa mão em cima daquilo que ele queria. Isso também era uma outra coisa, que ele não pegava. Ele não pegava. Ele botava a nossa mão, até um brinquedo, ele botava a nossa mão em cima daquilo que ele queria pra gente pegar. E aí essa nossa amiga, a Viviane, né? Ela começava a falar, Lu, começa a cobrar da pediatra dele, pede pra ela dar mais uma, sabe, que não tá normal. Só que, sabe, eu mesma achava assim, mas cada criança também tem um tempo, eu não posso comparar ele com o João Henrique de 12 anos, né? A gente tem o João Henrique de 12 anos e foi totalmente diferente. Mas... que a gente pensou que ele demoraria a falar, até porque depois que ela comentou isso, pareceu até uma coincidência. Porque ele começou a falar água, mamãe, né? Mas logo depois ele esqueceu, ele já não falava. Aí a gente também pensava também, como ela falou, que aconteceu com o filho dela, um reatraso de fala por causa dos 2 idiomas, né? E essas coisas. E aí sim, eu fui até a pediatra, contei pra ela, né? Relatei algumas coisas dele, e aí ela começou, então eu vou encaminhar vocês, né? Ela fez o encaminhamento a pediatra, quando eu fui com ele a cita com ela, que graças a Deus também é uma brasileira, que Deus nos facilitou muito, ela nos encaminhou ao neuropediatra, aqui no Hospital Son Latzer. Dessa neuropediatra, ela já começou a olhar, ela tem uma assistente na sala dela que vai brincando, e ela vai te fazendo uma entrevista. A gente
ficamos lá meia hora conversando e ela vai percebendo os sinais deles, né? Porque ele anda muito na ponta do pé, tem um balançar de mão, tem umas coisas que é que deu sinais. Só que ela falou lá que é o seguinte, ainda não vamos Fechar um diagnóstico. Vamos né? fechar com o Isso diagnóstico. Aí ela nos encaminhou a um centro aqui chamado SVAP, que é um serviço de acompanhamento para crianças assim, que lá tem até fonoaudiólogo, né? Só que antes da gente chegar lá, ela deu na neuropediatra 3 cartas, uma para levar para o SVAP, uma para levar para o colégio dele, Assim. porque eles aqui vão entrar em contato com a escola dele, né, com a professora. E uma outra carta para levar para o SVAP, que aí não deram um acompanhamento para a psicóloga, que é ela que vai dar com o diagnóstico, que essa psicóloga tem contato direto com o colégio, a professora dele. Ele tem um acompanhante, né? E ele tem um acompanhante. E assim, ficou nessa cita de pediatra, colégio, neuro, a gente ficou uns 4, 5 meses, né? Sim. Ficou uns 4, 5 meses. A psicóloga acompanhando. A gente se arrepende de não ter feito o vídeo antes, porque com a psicóloga ele avançou muito, muito, mas muito mesmo, de uma forma inexplicável. Ele melhorou muito. E da psicóloga nos mandou novamente a neuropediatra, que a gente foi lá tem 4 semanas, né? Não 4 semanas, 3 mais ou menos, 3 semanas. E pessoas super atenciosas, que aí confirmou, pelo que ele tem conversa no colégio, na psicóloga, o governo aqui, graças a Deus, no colégio dele tem uma pessoa para estar acompanhando ele também, uma ajudante da professora, que é paga pelo governo, que já sabem trabalhar com crianças, com psicólogo, porque no colégio dele tem mais crianças assim. Sim. Porque aqui é um colégio normal para todo mundo, assim. Tem as escolas aqui especiais, só para quem tem um grau muito alto, né? E a professora dele, quando a psicóloga falou com ela, que a gente falou que ele realmente tem, ela mesma falou para não tirar ele daqui, para deixar, porque ele é um grau muito leve. E como tem uma pessoa acompanhando, que é para deixar ele. E a gente voltou na neuro e tivemos assim o resultado positivo, né? A gente realmente falou que ele realmente tem autismo. Autismo leve, né? Sim, a gente ficou assim, a gente ficou um pouco, não é abalado, não sei a palavra certa para dizer, né? Creio que a minha esposa ficou até com a reação mais do que eu, porque por ser mãe. Sim, não é questão de não aceitar, mas foi um choque, né? Assim, mexeu um pouco, né? Na hora do resultado, mexeu com o meu emocional um pouco, porque eu sabia que, não como o médico, o doutor, o neuro olhou para mim e falou, mãe, ele vai aprender tudo, ele é capaz de aprender tudo, só que no tempo dele, né? É mais lento. E aquilo, sabe, não sei como explicar muito. E eu sabia que até então ele ia necessitar muito de mim, no qual ele necessita muito de mim. Mas tá sendo tudo muito novo, tem sido um aprendizado. Muito, para nossas Né? vidas, para a gente aprender a ter paciência, a cuidar mais. Eu acho que assim, eu vejo que o psicólogo é mais pra gente do que pra ele. Sim, a psicóloga na verdade é mais pra gente, Sabe, né? Porque é como você lidar naquelas ocasiões, aquelas horas, porque ele tem a hora. Entender ele. Ele tem a hora que ele tá super bem, ele tem a hora que ele entra em crise, fica nervoso, que não quer nada, que grita, que joga tudo no chão. É como a gente fala, é uma hora assim como se fosse uma birra, né? E também ele tem um caráter forte, né? Ele também tem um caráter um pouco forte. E nessa hora eu não sabia como lidar. Eu tinha hora que eu gritava também, gritava, falava mais alto, Yuri, por favor. E não é assim, né? Tem horas que eu vou ter que deixar ele lá,
Sim. Tipo, que fazia um pouco de A gente tem que saber quando é vista birra, grossa, quando né? é do autismo, quando é birra. E chegando aos É saber poucos. lidar, né? Antes de brigar, acalmar. É, Até o intuito da gente resolveu fazer o canal porque a gente viu lugares fechados com reuniões. Muita gente fala que não, que tem que sentar, que tem que ficar quieto, e eles não aguentam, ele é de correr. O Yuri é de correr. Lá na igreja ele sai correndo no corredor, volta, ele grita, se ele não fizer, ele se para, ele fica tremendo, sabe? Porque existem vários tipos, e ele é muito elétrico. Ele em casa ele não para no sofá para sentar de jeito nenhum. Ele senta levantando. Ele senta 10 segundos, já levanta, e ele em casa correndo para lá e para cá o dia todo. sim, sim. Então assim, não é você, vamos sentar, não é. Antes de você falar, acalmar ele. Tem hora que eu falo sério com ele, que ele entende, ele fica quietinho. Sim. Só que assim, a gente tem que saber entender a cabecinha dele na hora. É porque como a psicóloga fala, né? Ele não entende um não assim, se você falar não, não pode. Ele não entende muito rápido, a gente tem que repetir. Não pode, não pode. Porque uma criança... Falar 2, 3 vezes, às vezes é a mesma coisa. Uma criança, se você fala não, ela já te olha, né? Ela já para e te olha, ela já entendeu que aquilo é um não. Sim. E com ele é um processo mais lento, né? Sim, é complicado até para comida, né, também. Tem comida que ele... Ele até 1 ano de idade, ele comia de tudo, legume, verdura, tudo. Aí ele agora só quer comer nuggets. Mas assim, é um presente de Deus na nossa vida pra gente aprender a amar mais. Sim, sim. É um amor de forma diferente. Sim. Tem nos ensinado muito. E creio que Deus não poderia ter feito diferente, né? Não só nas nossas vidas, quem está à nossa volta. Mudou muito a nossa cabeça em questão de compreender mais. De compreender, né? De acolhimento, de muita coisa, sabe? De deixar de importar com tantas coisas besteiras. Entendeu? E é isso, vamos fazer agora um outro vídeo explicando mais coisas, que senão vai ficar muito largo esse. E alguma coisa mais que a gente não explicou, né, amor? Espero estar ajudando, sim. Quem quiser ver alguma coisa, pergunta, porque essa coisa de vídeo pra gente também é muito novo. Eu tô aparecendo aqui, mas as coisas vão fugindo um pouco da cabeça, né? A gente quer ajudar e quer aprender também, que a gente está fazendo, mas a gente não sabe muita coisa, a gente está aprendendo também. A gente está pesquisando, é um mundo novo pra gente. Sabe, é um mundo muito, muito novo, a gente também está aprendendo também. Então é isso, espero ter ajudado, que Deus abençoe a cada um grandemente, esteja abençoando a cada